Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Domingos Bittencourt, pela confiança, pastor Walter aqui que nos convidou, pastor Jonas que está conosco aqui. Que Deus abençoe a todos, toda a família Utinga, todos os nossos amados que nos ouvem em todo lugar. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero refletir com você um texto que o Senhor colocou no meu coração no dia de ontem. Ontem eu estava meditando na palavra de Deus e Deus me colocou no coração esse texto aqui. E o Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, né? Maravilha. Marcos é o segundo Evangelho, né? Em Mateus, depois em Marcos, capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E o meu coração ele se encheu de alegria quando eu li esse texto, né? E soube-se que Jesus estava em casa, né? Maravilha. Como é bom quando Jesus está em casa, né? Quando Jesus ele faz parte da casa, né? Quando ele realmente faz parte da casa. Tem alguns momentos que a palavra nos diz, né, lá em Mateus, no capítulo 2, após o nascimento de Jesus, né, e todos sabem que ele nasceu, ele estava em uma manjedoura, né, porque o texto diz que não havia lugar para ele na casa. Não havia lugar para ele na casa. Então se achou algum cantinho ali junto dos animais, ali em algum lugar fora da casa. E ainda, infelizmente, tem muita gente que ainda não há lugar para Jesus na sua casa. Às vezes até fala de Jesus, até sabe quem é Jesus, né? Mas não tem um lugar reservado para Jesus na sua casa. Eu sei que essa palavra é uma palavra meio difícil, assim, de a gente receber uma palavra como essa, mas a Bíblia diz lá em Tiago, né, 2,19, se não me falha a memória, que Tiago diz: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então, saber que Jesus existe é a mesma coisa que a gente saber que escovar o dente não estraga o dente, mas a gente não escovar, não é? Verdade. Então, infelizmente, muitas vezes, Jesus até, ele já teve conhecimento de Jesus, mas ele está ali perdido em algum canto, algum cômodo da casa. Ele não tem destaque na casa, ele não tem um lugar reservado na casa. Mas quando Jesus está em casa, quando realmente Jesus ele está entronizado, quando Jesus realmente lhe é permitido que ele entre na casa, porque Jesus ele só entra se a gente convidar ele para entrar, não é? E ele, quando entra em casa, o milagre ele acontece. Ele entrou na casa de Pedro, aqui no capítulo anterior, no capítulo 1, versículo 29, diz aqui que logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então ele, chegando, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou. Oh, glória! Então, quando Jesus está em casa,
existe saúde. Quando Jesus está em casa, o milagre ele acontece. A Bíblia diz aqui no Salmo 107, no versículo 20, né? Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Jesus tem poder para repreender toda e qualquer enfermidade. Jesus tem poder para repreender, não importa qual seja a enfermidade, que talvez você que está nos ouvindo nessa hora, quem sabe, como já foi aqui apresentado, algumas pessoas que estão aí sofrendo de algumas enfermidades, eu quero te dizer pelo poder desta palavra, que se Jesus está em casa, Ele tem poder para repreender toda enfermidade. Ele ainda é o mesmo Deus, sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo Deus que sarou no passado, o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Deus que deu vista aos cegos, o mesmo Deus que libertou os cativos, o mesmo Senhor, Ele ainda é o Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele não mudou, Ele tem poder sobre qualquer enfermidade, seja Covid, seja o que for, o Senhor tem poder para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Eu quero ministrar esta palavra sobre o teu coração, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba Jesus na tua casa, receba Jesus na tua vida, receba a cura, porque Deus tem poder para livrar de todo o mal. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus está em casa, há saúde. Ele chegou na casa de Pedro, e na casa de Pedro estava ali a sua sogra, enferma. E Jesus pegou pela sua mão e a febre foi embora. Jesus, Ele vai repreender enfermidades nesta manhã, eu creio, pelo poder da sua palavra, para a glória do seu nome. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando Jesus está em casa, existe paz. Não é? Capítulo 20 de João, versículo 19, um texto bastante conhecido, diz assim: e chegada, pois, à tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, lhe tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Oh, glória! Isto é tremendo. As portas, as janelas todas cerradas. O texto faz questão de dizer que eles estavam ali trancados. Os discípulos, agora, neste momento de transição, onde Jesus havia sido crucificado, onde eles estão passando por um momento de mudança, agora estão sem saber direito o que está acontecendo, eles estão ali trancados, e todas as portas fechadas, e Jesus aparece no meio deles. Jesus entra naquele lugar. Agora Jesus, depois de morto e ressuscitado, Jesus entra naquele lugar e diz: paz seja convosco. O nosso Deus, o Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Jesus que está com você agora nesse lugar, aonde você estiver, você não está sozinho. Jesus está com você. Jesus, Ele é o Senhor que entra em qualquer lugar. Você pode estar aí nos ouvindo dentro de um cárcere, numa prisão. Eu quero dizer para você que Jesus entra aonde você estiver, e Ele tem paz, mas não é uma paz qualquer, não é uma paz que o homem busca através de acordos de paz. O homem vive em constantes conflitos consigo mesmo e com os outros, constantes guerras, constantes lutas. Nós vemos aí na história tantas guerras que houveram, tantas pessoas que morreram lutando umas contra as outras. São momentos onde o homem muitas vezes está em busca de uma paz, mas a paz pelo poder, a paz pela dominação. Quando Jesus ele veio encarnado, o
o lugar onde ele estava, ali, aquela cidade onde ele estava vivendo uma certa paz, mas uma paz que não era verdadeira, porque eles eram dominados pelo governo de Roma. Então, alguém que está num lugar e ele não está em conflito com outras nações, com guerras, com outros povos, mas ele está debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo. Então, a paz que Jesus quer que dá não é simplesmente uma ausência de guerra, uma ausência, é uma paz que ela é incircunstancial, é uma paz que não depende de nada, é uma paz que Jesus dá, é a paz que ele mesmo disse, não é a paz como o mundo dá, a paz que eu vos dou, é uma paz diferente. Jesus, ele quer te dar a paz através da sua presença. Jesus, eles ali dentro da casa, fechados, trancados, com medo. O texto diz que eles estavam com medo, aqueles discípulos que andaram tanto tempo com Cristo, que viram tantas maravilhas, que receberam tantas promessas, mas neste momento eles estão com medo. E nós somos falhos, nós somos falíveis, nós somos homens, nós temos muitos altos e baixos, o próprio Cristo diz, do mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar por dificuldades. Quem sabe nesse momento, você que me ouve, você está com medo. Eu não sei se o teu medo é o medo da Covid, é o medo do desemprego, é o medo do abandono, eu não sei qual é o medo. Hoje nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas estão sofrendo com síndromes do medo, do pânico, com depressões. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei de uma coisa que a Bíblia diz, que quando Jesus ele chega agora em casa, as portas estavam trancadas, as janelas estavam fechadas, mas mesmo assim, Jesus se apresentou no meio deles. Jesus ele quer se apresentar, ele quer estar com você. E quando ele chega, ele diz, paz seja convosco. Jesus quer tirar todo o medo, Jesus quer tirar toda a preocupação exagerada, Jesus quer tirar todo o mal, Jesus ele quer te dar paz nesta manhã. Nesta manhã eu quero dizer para você que Jesus, ele estando em casa, ele tem saúde para te dar, ele tem libertação, ele tem paz para o seu coração. Louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus veio para salvar, não é? Para nos salvar. Olha o que diz aqui, esse texto aqui é um texto áureo da Bíblia, não é? João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh glória! Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus amou o mundo. O mundo. A Bíblia fala de mundo pelo menos de 3 maneiras. O cosmos, né? O mundo se refere às vezes às coisas criadas. O mundo se refere às vezes ao sistema mundano, sistema secular, e às vezes às pessoas que estão no mundo. Aqui, Deus amou o mundo, aqui está se referindo às pessoas. Todas as pessoas, de uma maneira geral. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não se importa se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo. Deus, ele amou o mundo, todos, bons ou os maus. Aliás, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não existe ninguém que fosse justo. Então, para isso, Jesus se manifestou. Ele veio para que através dele nós pudéssemos ter vida. Ele não foi à cruz porque ele não tinha poder
para se livrar dela. Não, ele não foi à cruz porque ele foi prisioneiro de alguém, ele não foi à cruz porque ele não tinha capacidade de fugir da cruz, não. No capítulo 10 do livro de João, ele diz que ninguém, né, ele disse, para se cumprir esta palavra, ele disse, eu dou a minha vida, porque eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. O Senhor, Ele deu a sua vida. O Pai, Ele deu o seu Filho único por amor a este mundo. Ele veio para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ser resgatados deste mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Esses dias eu estava lendo um livro e eu li uma história, eu achei interessante, uma história que a respeito de um mestre, um sábio, que foi à cidade com seu discípulo, e ele, quando chegou à porta da cidade, eles tinham coisas para comprar, coisas para fazer, e ele disse ao seu discípulo, ele disse, olha, dividiu a lista, disse, olha, você faz estas coisas, eu vou fazer as outras, e amanhã, pela manhã, nós nos encontramos aqui na porta da cidade novamente, para nós voltarmos. Tudo bem. Aí foram fazer o que tinha que fazer, e no outro dia, pela manhã, eles se encontraram, como havia sido combinado, e começaram a retornar. Mas o mestre percebeu um certo peso, uma certa tristeza, um certo silêncio diferente no seu discípulo. E ele perguntou, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem. Respondeu assim, de uma maneira meio grosseira, não, nada, não tem nada, não é nada que te interesse. Assim. Ele achou estranho aquela maneira como ele falou, mas eles começaram a caminhar, e na caminhada ele foi tentando se aproximar, e quando eles estavam chegando próximo lá do mosteiro onde eles moravam, ele percebeu que o discípulo estava meio quebrantado e falou, está tudo bem, meu filho? Ele falou, eu não posso entrar no mosteiro, eu não posso chegar na catedral, eu pequei, mestre, eu dormi na cidade com uma moça, eu quebrei os meus votos, eu não sou digno mais de entrar. E aquele mestre, vendo aquele moço chorando, e ele abraçou o seu discípulo, disse, filho, nós vamos entrar juntos na cidade, nós vamos entrar juntos no mosteiro, nós vamos entrar juntos na catedral, e nós vamos confessar o teu pecado juntos, e somente Deus vai saber se foi eu ou se foi você que pecou. Que coisa tremenda isso. Mas Jesus, ele fez muito mais do que isso. No capítulo 53 de Isaías, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazendo aquilo que queria fazer, cada um vivendo a sua vida da maneira que achava que devia viver. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele se resignou a isto. Ele obedeceu à vontade do Pai, o desejo do Pai, que amou o mundo, que amou a mim, que amou a você. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você tenha feito. Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para medir,
é maneira tal. Uma maneira que não se mede, mas que levou ao Senhor a dar o seu único filho, para que ele morresse na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter saúde, para que eu e você pudéssemos ter paz, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Jesus em casa, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. A Bíblia mostra Jesus à porta, batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer uma festa. Jesus, ele quer entrar na casa. Jesus quer ceiar conosco. Jesus quer se alegrar conosco. Mas nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos abrir a porta para que Jesus ele entre. Abra a porta. Deixa Jesus entrar. Só você pode abrir. Essa porta é a porta do teu coração. Só tem maçaneta pelo lado de dentro. Verdade. Abra esta porta. Deixa Jesus entrar em casa. Quando Jesus estiver verdadeiramente em casa. Num lugar de destaque. Num lugar de honra. Dentro da tua casa. As coisas vão acontecer. Eu não estou dizendo aqui que quem aceita Jesus em casa não passa por luta, não passa por dificuldade, não passa por situações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que esta palavra, ela venha fazer morada no teu coração, que você possa receber Jesus na tua casa. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Calçone.